bem-vindos! Chegamos, enfim, na metade do nosso estudo da carta aos Romanos. Para mim, ele não é só a metade na divisão dos capítulos, mas também o ponto central em relação à temática da carta. Já no primeiro versículo, Paulo nos deixa claro que o único caminho para alcançar a vida eterna é estar unido a Cristo. Deus, enviando o seu Filho em carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículos 3 e 4. Só o Cristo, destruindo a carne por sua morte, pôde destruir o pecado que nela reinava e abrir as portas da eternidade a nós. Dos versículos 5 ao versículo 10, traz a reflexão sobre a união da alma com Cristo através da fé e que só através dele podemos alcançar a vida eterna. O pecado nos leva à morte da alma. Já a união com Cristo nos leva à eternidade. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Versículo 10. É importante que sempre façamos uma relação entre os capítulos anteriores, pois o texto foi escrito de modo a concluir um pensamento. Nos 2 capítulos anteriores, falamos sobre a escravidão que o pecado nos proporciona e sobre o salário do pecado, que é a morte. No capítulo 6, nós refletimos sobre a vida nova que devemos assumir quando morremos com Cristo. Se Cristo ressuscita para nos dar uma vida nova em Deus, assim nós também vivamos uma vida nova. Essa união com Cristo, feita através do batismo, onde morremos para o pecado e ressurgimos para a união com Deus, é diretamente ligada a viver uma vida nova, evitando o pecado. Gostaria de abrir apenas um pequeno comentário e trazer a nossa realidade. Quantas pessoas que se dizem convertidos e continuam sendo os mesmos? Arrogantes, mesquinhos, apegados. Precisamos trabalhar isso em nós, viu? Nos esforçar a cada dia para sermos mais de Deus, cristãos que realmente se configuram ao próprio Cristo. É claro que é difícil, pois nossa luta é contra a carne e já falamos disso aqui nessa carta de Paulo. Porém, nunca devemos parar de lutar. Para a justiça de Deus não importa quantas vezes você caiu, e sim o quanto foi verdadeiro seu esforço e arrependimento de ter caído no pecado. Dos versículos 14 ao 17, Paulo traz uma linda definição do amor de Pai de Deus por nós, que não nos trata como escravos. Cristo, no Getsêmani, nos mostra o rosto paterno de Deus em sua oração. Abá, Pai. Assim, por sermos seus filhos, somos herdeiros do céu. É lindo isso, não é mesmo? Deus não é carrasco, é justiça, é amor, é misericórdia. Lendo o versículo 18, eu não consigo deixar de lembrar de um grande amigo que foi para a eternidade esse ano. Na verdade, esse capítulo 8 de Romanos tinha um significado muito grande para ele. Em várias de suas canções, ele traz trechos desse capítulo e uma das suas músicas, uma das minhas músicas preferidas, com o título de Sonhar com o Céu, está no YouTube, se você quiser ouvir, traz essa citação. A música fala assim: toda minha luta nessa terra me faz sonhar com a Jerusalém celeste. É exatamente o que podemos ler aqui nos versículos 18 a 27. A esperança da vida eterna deve nos motivar a buscar a santidade diária. Entraremos na glória preparada para nós não por nossos méritos, mas por vontade e amor paterno daquele que nos criou e deseja nos ter por perto, deseja o nosso amor. Sede perseverantes na oração, na espera e no amor. Paulo sempre traz esses ensinamentos para nós. A realidade da eternidade é algo que não conseguimos ver com nossos olhos do corpo, por isso, quem sustenta a nossa perseverança
é a nossa fé e o Espírito Santo. Quando duvidamos, nos tornamos fracos e vacilantes. Dos versículos 28 ao 30, nos mostra que Deus ordenou tudo para nosso encontro com Ele na eternidade. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Ele anseia por isso, Ele nos criou à sua imagem e semelhança do seu próprio Filho. O próprio Cristo nos fala isso. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Paulo encerra essa parte da carta com um grande hino de amor a Deus. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Com essas palavras, ele transmite força à Igreja de Roma. Sendo bem realista, ele coloca bem claro que todo cristão vive e viverá muitas perseguições. Se o próprio Cristo passou por toda a perseguição e morte de cruz, por que nossa vida seria diferente? Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, fala o versículo 37. Porque nossa vitória não tem nada relacionado à conquista de bens, deixar de ter tribulações ou perseguições. A nossa vitória está em sendo de Cristo, recebemos a vitória para a glória celeste, a nossa entrada na eternidade. Paulo tinha uma sabedoria incrível que, inspirada pelo Espírito Santo, pôde nos trazer a face amorosa de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Encerramos nossa reflexão do capítulo 8 com muitos pontos ainda que poderíamos discorrer. Porém, nosso tempo aqui não pode se alongar muito, por isso eu recomendo que você deixe marcado esse capítulo 8 para retornar ao final do nosso itinerário e fazer várias léxios com ele. Separar em partes para poder rezar com calma e aproveitar o máximo dessa riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais. Tchau.